Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando Jerônimo fez aquela melhora fictícia do Dimas, né? E que o filho dele pergunta para ele: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu, algo triste, e retrucou: não. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. O que é verdade, né? A gente viu ali o Jerônimo colocando, o André colocando que a mediunidade dele estava ofuscada por causa do sofrimento físico. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades, quer dizer, não se esquecerão das minhas necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. Mal sabia ele, né, todo o trabalho ali em volta para ajudá-lo, para assessorá-lo, né? A senhora, vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo, agora, pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento dos nossos serviços. Dimas mostrou novo brilho no olhar, encarou a companheira esforçando-se por parecer tranquilo e rogou: querida, vá descansar. Peço-lhe, tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde, sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Era isso que eles no plano espiritual queriam, né? Que ele ficasse ali em repouso absoluto para que eles pudessem trabalhar. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio, médico, né? Antigamente se falava Esculápio, o médico atendia-nos ao desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantive a destra sobre o plexo solar do agonizante, né?
esta região aqui, né, do estômago, plexo solar. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou-o demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Então, intuitivamente, o Jerônimo estava colocando ali para que ele entrasse em oração. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar. E embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste, por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curastes paralíticos, cegos e leprosos. Por que te não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Então nós vemos aqui a oração dele para o Mestre Jesus e ele reconhecendo ali que não cuidou do corpo como deveria, porque só na hora da doença é que nós damos valor para a saúde, é que nós vemos o quanto a gente é desleixado com o nosso corpo físico e o quanto este corpo precisa dos nossos cuidados para que ele se mantenha saudável, para que ele se mantenha bem. Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia sede do carinho de mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha, que a morte arrebatara há tantos anos. Refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro de súplica. Lembrou a cena da crucificação de Jesus. Insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou. Vamos lá, todo mundo sabe que eu sou muito emotiva, né? Então vou tentar me manter aqui longe da emoção. Vamos ver se eu consigo. Mãe dos céus, mãe das mães humanas, refúgio, refúgio dos órfãos da terra. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal. Nesta hora suprema, ó Senhora Divina,
Mãe de meu mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim. Mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade. Bendita entre as mulheres. Perdão. Ó, providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada a venerável anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a paz divina: sou a mãe dele. Perdão. A gente vê que o André Luiz também estava assessorado pela mãe dele. A maioria dos casos, quando há merecimento, e principalmente, né, quando a mãe também tem condições espirituais, ela está ali assessorando, né, o filho na partida. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Quer dizer, tínhamos perante os olhos, né, inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos cariciosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. Então o Hipólito e a Luciana foram para o quarto, né, para ajudar ali na mente, auxiliar a esposa, para que as irradiações mentais dela não atrapalhassem ali o desencarne do Dimas. No recinto permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso da magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago. Tem a explicação aqui: o vago é o 10º nervo craniano e o principal componente do sistema nervoso parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento nas vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais,
isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou: Não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitações descabidas. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo: Noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. Parcas, na mitologia clássica, são as 3 deusas que determinam o curso da vida humana. E porque eu indagasse, tímido, por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, o centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos sediados no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situada no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme, entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu meu propósito de pesquisa e acrescentou: Noutro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Acorreram amigos assustados. Sacos de água quente foram apostos aos pés, mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substâncias desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta. Ele explica aqui que epigastro é a parte média superior da parede abdominal, corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. Então ele diz aqui, que desprendiam-se do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual. Vamos lembrar o que eu comentei na primeira parte acerca desse assunto, Recomendei até o livro Voltei do irmão Jacó. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico, que acorreram pressurosos. No regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou
concatenar raciocínios. Alcançáramos, alcançáramos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a interferir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, e ele explica aqui que a fossa romboidal é uma depressão em forma de losango existente no assoalho, na base do quarto ventrículo cerebral. Então, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber em minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então nós vemos aqui, nós vemos aqui o André descrevendo, para e passo, o desligamento, o desencarne do Dimas, Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante, movimento plástico, elas iam se moldando. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida por todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Então nós vemos que ali eram as energias que estavam ali saindo, se desligando daquele corpo e que agora estavam montando ali o corpo perispirítico, o perispírito dele estava sendo montado ali acima do corpo físico, e células foram se recompondo, se refazendo. Então o corpo físico se desligando e o corpo perispirítico se reenergizando, se montando ali, ficando cada vez mais forte, energeticamente mais forte. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, ele estava acima ali do corpo, apenas ligado ao corpo por leve cordão prateado semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa abandonado e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém,
A operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do, abre aspas, morto, fecha aspas, ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. Então ele não estava preparado para que ele cortasse ali naquela hora o cordão de prata, né? O cordão seria cortado no dia seguinte. Ele ainda passaria aquele dia com um cordão de prata ligado ao corpo físico por necessidades do desencarnado, né? Porque aqui ele não explica quais sejam, mas aquilo que eu falei, cada desencarne é um desencarne. Nós vamos ver em outros livros mais para frente desencarnes que o cordão é cortado logo ali na hora do desencarne, né? E aqui no caso do Dimas, eles vão esperar para o outro dia por necessidades do Dimas. E enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidava-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Minha irmã pôde conservar o filho minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Então ali o Jerônimo está colocando para a mãe, que ela envolveu ali no manto branco, ela estava com ele ao colo, né? Então ele fala para ela, fica com ele, cuida dele, porque o cordão só será cortado no dia seguinte, né? Porque ele fala amanhã, e ele está agora revivendo o seu passado. Aquela vida que ele teve ali estava sendo mostrada para ele, estava revivendo como um filme ali na mente dele. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. Então, o que o Jerônimo está dizendo? Por debilidade extrema, né? Quer dizer, por uma debilidade dele, do Dimas, ele só vai poder ser levado para o lar de Fabiano depois que os despojos físicos forem enterrados. Então eles vão ficar ali com ele até terminar o enterro dos despojos físicos, para que eles possam levá-lo à casa de Fabiano. Porque ele estava ali muito debilitado. Lembra que no começo o Jerônimo falou que eles iam ter problemas ali com aquele desencarne por problemas emocionais? Então a debilidade do Dimas é no plano emocional. A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. Quer dizer, o repouso forçado, ele vai ser obrigado a ficar ali, né, por algumas horas até o dia seguinte. Então que ela mantenha uma vigilância ali junto com outros amigos desencarnados, para que, né, como ele coloca aqui, os amigos apaixonados, né, os amigos encarnados ali, em vigilantes, né, em vez de ficar em oração, ficar em conversas frívolas ali, atrapalhem, né, o trabalho, atrapalhem ali aquele momento de sono, de descanso do Dimas, e principalmente para que não adentrem ali inimigos gratuitos para perturbarem aquele descanso momentâneo dele. A mãe de Dimas
revelou-se muito grata e partimos em grupo, sempre em grupo. Partimos em grupo a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Então eles voltaram para a casa de Fabiano e deixaram ali, né, o Dimas aos cuidados da mãe dele e de alguns desencarnados que ficariam ali para a vigilância, para guardar o lugar. Então é muito importante, nós vamos ver no próximo capítulo sobre isso, é muito importante que durante o velório, durante essa passagem do luto e dos pêsames que todos vão levar à família, se lembrem dessa passagem de que em muitos casos o desencarnado está ali, né, num processo ainda de desligamento, de se manter em silêncio, de se manter em oração, de se manter vigilante para que o local não seja assediado por irmãozinhos instigantes. Vamos continuar então aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.